amigos! Estamos de volta para o nosso encontro semanal. Muito bom! E eu vou lembrar um pequeno trecho de um poema de Hernani Santana. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus! Os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitulam o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus de eterno amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. O nome de Jesus, o poeta da vida, o poeta do amor, que veio ao mundo para nos deixar uma esteira de luz e luminosidade para que não nos perdêssemos na treva escura dos nossos anseios. Alguém contou uma história que realmente deixa na nossa mente uma interrogação muito grande. Por que essas coisas acontecem com uns e não acontecem com todos? Não saberíamos responder. Naturalmente, a divindade responderia. Mas era alguém que não gostava de religião, porque a religião geralmente leva a conversar sobre a vida e sobre a morte também. E morte era o tipo da palavra que ela havia abolido do seu vocabulário. Morte, coisa triste. Por que falar sobre morte? Morreu, acabou, desapareceu, então não se fala mais no assunto. Nem se fala da morte, nem daquele que morreu. Era o que ela dizia sempre. E é interessante que era uma poetisa e tinha uma verve realmente extraordinária, mas os seus poemas eram todos uma canção para a vida. Era cantar a vida nos seus vários coloridos, na sua beleza. Então ela disse que certa manhã era uma manhã de primavera e ela acordou com o coração pleno de vontade de poetar, vontade de trazer as rimas e cantar a beleza de uma manhã de primavera. Abriu a janela da sala e olhou o jardim, as rosas da primavera abertas, perfumando o ar. Um sol bonito brilhava sobre toda aquela região e ela pensou: hoje é o meu dia de sorte. Vou escrever o poema mais lindo da minha vida, pensava. Se vestiu, se arrumou, tomou de um caderno e o lápis, a caneta, colocou numa bolsa e resolveu sair ao encontro da vida, da manhã, do sol, da primavera. Desceu alguns degraus da sua moradia, abriu o portão e saiu para a rua. E foi assim, encantada, que ela se deparou com um panorama belíssimo, uma árvore frondosa, verde como a esperança, um céu azul que se espraiava até a distância, algumas nuvens brancas e um sol lindo aquecendo o corpo e o coração. Começou a caminhar e enquanto caminhava, olhava em torno de si e notava cada detalhe. Uma senhora empurrando um carrinho de bebê, dois jovens que caminhavam de mãos dadas, algumas meninas com a mochila nas costas indo para a escola, crianças que corriam, pessoas que passavam apressadas, os carros, tudo era um convite à harmonização da mente, dos pensamentos. Chegou a uma praça linda, muito arborizada,
Havia flores por todo lado, afinal de contas era primavera. Ela caminhava, caminhava, anotando cada detalhe daquela manhã luminosa. E nesse caminhar ela se perdeu nos seus pensamentos. Como acontece? A distração chega, a gente vai, se perde, esquece de tudo. Ela caminhando, caminhando, não sabia por quanto tempo estava caminhando quando de repente despertou dos seus devaneios, despertou dos seus pensamentos e notou, assombrada, que ela se encontrava num cemitério. Como fora parar ali? Não saberia dizer. Era como se estivesse teleguiada ou como se estivesse hipnotizada. Não tinha noção de que havia caminhado tanto que havia chegado ao cemitério. Percebeu que estava diante dos degraus de uma das capelas. Olhou para dentro e lá dentro havia, no catafalco, um caixão, um pequeno caixão. Deveria ser então de uma criança. E ao lado do caixão estava uma senhora, uma mulher sozinha, que fitava o caixão com olhos lacrimosos. Não havia mais ninguém. E sem saber por quê, porque na verdade a sua vontade era fugir, era ir embora dali. Ela detestava cemitério, morte, defunto, nada disso lhe agradava. Mas como que impulsionada por uma força estranha, ela começou a subir os 4 degraus que levavam à intimidade da capela. E caminhando contra a sua vontade, ela se aproximou do caixão e olhou para dentro. Maquinalmente, a sua mão levantou o véu que encobria o rosto daquele corpo que estava ali no caixão. Era um menino, era uma criança. Deveria contar entre 5, 6, não mais que 7 anos. Era um rostinho redondo, rechonchudo. Os lábios estavam muito pálidos, entreabertos, uma fileira de dentes alvos, perfeitos. Os cabelos muito negros, encaracolados, que caíam sobre a testa, que parecia estar suarenta. Os olhos estavam cerrados, os cílios muito longos, muito negros, escureciam um pouco a face, o nariz perfeito. Era um menino lindo que ali estava deitado. E então os pensamentos vieram tumultuados. Por quê? Por que, Deus? Por que o Senhor mata as crianças? Crianças são pérolas no colar da vida. Crianças são como sonhos divinos soltos na vida para encantar a nossa jornada, que nem sempre é sonhadora. Mas ali estava uma criança que começava a despertar para a vida. Aquela boquinha nunca mais iria sorrir, nunca mais diria a palavra mágica da vida do ser humano: mamãe. Aqueles olhos não se abririam. E ela não sabia dizer se eram verdes, se eram negros ou castanhos. E ela conjecturava: por quê? Por quê? E então olhou para a mulher que ali estava do lado e viu 2 lágrimas enormes escapando daqueles olhos negros que se ergueram para fitá-la. Os cabelos longos, escuros. Parecia, aquele rosto era tão semelhante ao da criança que dormia naquele caixão. E eu então imaginei que seria o seu filho, só podia ser o seu filho.
Só uma mãe ficaria ali solitária, resguardando o corpo do seu menino, que uma vontade superior havia levado para sempre. E olhando para ela, olhos nos olhos, de repente eu vi que ela erguia os olhos para o alto e maquinalmente acompanhei o seu olhar. Ela ergueu o rosto e então eu percebi que acima, um pouco abaixo do teto, começou a se formar uma fumaça leitosa, prateada, onde havia pequeninos flocos de luz. Eu achei aquilo curioso, estava se formando ali, aumentando. Ela olhava e eu olhava também, espantada, o que seria aquilo? E de repente, em meio àquela nuvem leitosa, começou a aparecer um ponto escuro, um ponto negro, que foi aumentando, aumentando. E então eu percebi cabelos esvoaçantes, cabelos muito negros, que esvoaçava como se uma brisa estivesse soprando. E então uma testa ampla, inteligente, as sobrancelhas se formando, os olhos abertos, cílios longos, olhos negros, a face e a boca que sorria. Sorria mostrando os dentes alvos, perfeitos. E aqueles olhos fitavam os olhos da mulher que ali estava diante de mim, dizia ela, dois olhos tão semelhantes que olhavam para a mulher e ela sorriu também. Um sorria para o outro, o rosto da criança que ali estava em meio àquelas nuvens, que olhava para o rosto da mulher e sorria, e eu olhei para o caixão e ali estava o mesmo rosto, só que sério, de olhos cerrados. Olhei para cima, o rosto estava ali, vivo e sorridente. E então eu percebi que os lábios se movimentavam. E então eu ouvi, e ela também ouviu, uma voz de criança que dizia: mamãe, não chores mais, eu estou vivo. Baixei os olhos. Meu Deus, eu estava diante da morte e estava diante da vida, dizia ela. Baixava os olhos e eu via um corpo morto. Ergui os olhos e eu via uma criança viva. Oh, meu Deus, que dicotomia estranha! E então a mulher falou com uma voz suave: o meu filho vive. E eu disse: é verdade, o meu filho está vivo, é verdade. Fiquei ainda alguns minutos, abracei a mulher, virei-me e parti. Desci os degraus e ganhei a rua. E a minha mente fervilhava. Eu vi a morte, eu vi a vida, a morte que é vida. Oh, meu Deus, quanta coisa na minha mente. E então, os poemas que foram grafados depois disso eram todos em louvor à vida, mostrando que a morte era apenas um portal que se abria para uma primavera luminosa, cheia de sorriso, cheia de encantos, para a vida. Naturalmente, com os sonhos poéticos, tudo fica muito lindo, mas lembremos-nos
de que para que a morte seja o portal para uma vida livre, feliz, deslumbrante, é preciso que esta vida seja vivida com equilíbrio, com responsabilidade, com amor. Que a gente vá construindo aqui na Terra as bases para termos uma vida tranquila e boa no mundo espiritual. Morte, portal da vida. Vida, esperança que se abre para a felicidade. Deus te abençoe. Paz.